Caro Presidente da APBB, Dr. Paulo Carmona, caros oradores e participantes, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite que me foi dirigido para este encontro organizado pela Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis, que se assume como um importante fórum de reflexão e de partilha de conhecimento do setor dos biocombustíveis em Portugal. Os temas que foram aqui discutidos, hoje, o estado atual do setor dos biocombustíveis, as suas perspectivas de desenvolvimento, os desafios europeus e nacionais que se lhe colocam e irão colocar na próxima década, assumem na atualidade uma importância acrescida, uma vez que decorrem os trabalhos de transposição da Diretiva Europeia relativa à promoção da utilização de energias de fontes renováveis, designada por RED II. Este é, sim, um momento certo para discutir estas temáticas, considerando, entre outros, a alteração dos critérios de sustentabilidade das matérias-primas usadas na produção de biocombustíveis, bem como das formas de cálculo e do seu contributo para as metas nacionais que a RED II preconiza e que se refletirá na organização e funcionamento do setor e nos ambiciosos objetivos já assumidos por Portugal no seu roteiro para a neutralidade carbónica 2050 e também no Plano Nacional de Energia e Clima para 2030. Portugal assumiu o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050, simultaneamente reconhecendo e assumindo de forma clara o desafio da transição energética com o objetivo de reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa, apostando numa economia que sustenta nos recursos endógenos renováveis e que utiliza os recursos de forma eficiente. A descarbonização e a transição energética devem ser encarados como desígnios mobilizadores de toda a sociedade portuguesa. O nosso PNEC 2030 reforça, de forma realista, a ambição do passado e posiciona Portugal na trajetória que dará resposta a este desafio verdadeiramente transformador da nossa economia e da nossa sociedade, a de atingir a neutralidade carbónica em 2050. Este é um esforço que não é português ou europeu, é um esforço da nossa espécie e de todo o mundo, ou não fosse este um desafio crítico para a sobrevivência da humanidade no planeta. A estratégia de Portugal para o Horizonte 2030 assenta numa combinação de diversas opções de políticas, bem como diversas opções tecnológicas. O caminho para uma economia neutra em carbono exige uma ação conjunta em diferentes áreas estratégicas, como, por exemplo, a prioridade transversal à eficiência energética, o reforço e diversificação de fontes de energia exclusivamente renováveis, o aumento da eletrificação dos consumos, a promoção de gases renováveis e do hidrogênio, a descarbonização do setor dos transportes, o reforço e modernização de infraestruturas, a reconfiguração e digitalização do mercado, o incentivo à investigação e inovação, entre outros. Propomos, desde logo, atingir uma incorporação de 47% de fontes renováveis no consumo final de energia em 2030. Portugal, por importar todo o petróleo, gás e carvão que consome, tem a obrigação de ser ambicioso na descarbonização da economia, logo na sua dependência de combustíveis fósseis, e ir além daquilo que é o mínimo que nos é exigido pela Comissão Europeia. Esta substituição de importações por recursos endógenos renováveis conduzirá ao crescimento da economia com mais e melhor emprego, o que tornará o processo da transição energética mais fácil e justo para todos os portugueses. Para concretizar esse objetivo, é crucial a descarbonização do setor dos transportes, tendo Portugal definido uma meta de 20% de cota de energia proveniente de fontes renováveis no setor dos transportes já para a próxima década. O setor dos transportes é um daqueles com maior peso em termos de emissões nacionais de gases de efeito de estufa, representando 25% total das emissões, sendo a próxima década crítica para a mudança de paradigma neste setor prioritário na transição energética. Os combustíveis fósseis tradicionais irão ser progressivamente substituídos por eletricidade renovável, biocombustíveis avançados, hidrogênio verde e combustíveis sintéticos derivados, obtendo-se ganhos ambientais e de eficiência muito significativos. Os biocombustíveis avançados, o hidrogênio verde e os combustíveis sintéticos derivados são uma solução alternativa e complementar à mobilidade elétrica. Em particular, para os setores de transporte rodoviário pesado de mercadorias de longa distância e na ferrovia, transporte pesado rodoviário e ferroviário de passageiros. Aqui, sobretudo, o hidrogênio. Ou sintéticos, a partir de hidrogênio. No caso dos biocombustíveis avançados, é importante salientar que Portugal já dispõe de uma indústria de biocombustíveis significativa e das infraestruturas para os veicular. A correta e atempada transposição da RED II, no que concerne às matérias dos biocombustíveis, desempenhará um importante papel na garantia do cumprimento das metas com que Portugal se comprometeu, em especial na definição de metas de incorporação de biocombustíveis, maiormente dos avançados, para a década 21-30. A RED II determina um aumento do contributo dos biocombustíveis avançados, 3,5% até 2030, e uma diminuição dos biocombustíveis convencionais, que nos termos da RED II
significa que a cota de biocombustíveis, dos biolíquidos e dos combustíveis biomássicos produzidos a partir de culturas alimentares para consumo humano ou animal com elevado risco de alteração indireta do uso do solo deve, até dia 31 de dezembro de 2030, decrescer gradualmente até chegar a zero. A RED 2 prevê ainda que a cota dos biocombustíveis produzidos a partir dos óleos alimentares usados e gorduras animais deve ser limitada a 1,7% do teor energético dos combustíveis para transportes destinados ao consumo ou utilização no mercado. Tal disposição, a qual poderá ser excepcionada por decisão nacional, encontrando-se em cuidadosa avaliação, dado a situação nacional e o papel indireto que este cluster do biodiesel tem na cadeia de valor alimentar, para que não se criem desequilíbrios no curto prazo neste setor. Gradualismo, portanto, será a nossa aposta. O governo português está ciente das oportunidades, mas igualmente dos desafios que a diretiva europeia coloca ao setor dos biocombustíveis e está empenhado no governo aberto, no diálogo aberto, na procura de melhores soluções e no apoio necessário para o desenvolvimento da fileira dos biocombustíveis avançados no nosso país. Este processo só terá sucesso com o envolvimento dos principais atores no mercado. A estratégia nacional tem passado pela incorporação de biocombustíveis nos combustíveis convencionais, dentro dos limites das suas especificações técnicas e aproveitando as infraestruturas já existentes para esses combustíveis convencionais. No entanto, a aposta em soluções locais para a utilização de biocombustíveis avançados, biometano, hidrogênio e de combustíveis sintéticos derivados, quer no estado puro, quer em considerações elevadas de combustíveis fósseis, passará, entre outros, pela promoção da instalação de postos de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos 100% renováveis, particularmente em frotas de transporte público, serviço municipal e frotas. Dar-se-á preferência a locais próximos das instalações de produção dessas alternativas renováveis e, preferencialmente, em projetos associados ao aproveitamento de biomassas residuais ou com pouco valor económico. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal procura uma trajetória de crescimento sustentável assente num modelo de desenvolvimento mais competitivo e resiliente, com menor consumo de recursos naturais e energéticos e que, ao mesmo tempo, gere novas oportunidades de emprego, de criação de riqueza, de investimento e de reforço do conhecimento. Portugal está profundamente empenhado na transformação estrutural do seu modelo de desenvolvimento, procurando, dessa forma, criar condições para uma maior coesão e convergência no contexto europeu. O caminho é longo e requer um investimento coerente nas formas mais eficientes e eficazes de reduzir a nossa dependência energética. Promover o bem-estar da sociedade, a competitividade da economia, a criação de emprego, mais e melhores salários, defender o ambiente e proteger as populações dos efeitos adversos das alterações climáticas, é este o nosso objetivo. A descarbonização e a transição energética devem, portanto, ser encarados como catalisadores para a mudança e a melhoria das nossas vidas. São oportunidades e não um fardo. Esta é uma grande oportunidade estratégica para o país, que implica a mobilização de todos os stakeholders, dos cientistas aos investigadores, dos empresários aos investidores, das organizações de defesa do ambiente aos consumidores, dos trabalhadores aos sindicatos e até ao cidadão comum, todos juntos e alinhados com os desafios do futuro, convergindo para o mesmo objetivo. Só assim conseguiremos vencer. É preciso um enorme esforço coletivo para estruturar e implementar uma transição energética que potencie, mobilize e otimize o tecido industrial, tecnológico e científico nacional para agarrarmos as oportunidades do presente que, bem exploradas, nos darão um futuro melhor de que queremos fazer parte. E faremos, podem ter a certeza. Muito obrigado.